Olá, amigos do blog Eliomar de Lima, Bruno Formiga falando sobre um assunto polêmico, né? Passado aí a frustração, passada não, pelo menos amenizada a frustração do torcedor do Fortaleza pela eliminação na Série C, fica agora a polêmica sobre o prejuízo deixado no estádio Presidente Vargas, causado por torcedores, por vândalos, enfim, por pessoas que estavam na arquibancada e quebraram cadeiras, arrancaram cadeiras, enfim, quebraram outras partes aí do estádio. Um prejuízo aí que passa dos 100 mil reais. Mais uma vez o PV é vítima de torcedores marginais, né, que acabam jogando as suas frustrações em campo, literalmente, jogaram as cadeiras, bateram em seguranças, enfim. O Fortaleza, e isso está na edição dessa quarta-feira do Caderno de Esportes do Jornal O Povo, garante que não vai pagar e argumenta que nenhum dirigente quebrou cadeira, essas aspas pertencem ao Jorge Mota, nenhum dirigente, nenhum diretor quebrou cadeira, quem fez isso foram torcedores que foram identificados pela polícia, que foram detidos, mas que fique claro, a legislação esportiva, ela coloca no colo do mandante da partida a responsabilidade de qualquer prejuízo no estádio. Então, nesse ponto, pela legislação esportiva, o Fortaleza tem sim que arcar com os prejuízos, ele precisa responder a esse prejuízo. Agora, há uma deixa do Jorge Mota que vale a reflexão, e aí a legislação tem várias brechas que acaba criando esse jogo de empurra. Os torcedores foram identificados e precisam responder criminalmente e civilmente pelos prejuízos que causaram. Então, suponhamos que eles não fiquem presos, e não vão ficar por causa de uma cadeira quebrada, não vão ficar. Mas deveriam pagar os custos de cada uma. Se aquele torcedor foi identificado, ou se tem as imagens, ele quebrou uma cadeira, ele paga uma cadeira, que tem um custo aí entre 200 a 250 reais. Se ele quebrou duas, ele paga duas. É uma espécie de multa que ele tem que pagar, prática, por um vandalismo que ele cometeu. A discussão de se o Fortaleza deve ou não pagar, ela tem que correr paralela a isso. Provavelmente, das centenas de cadeiras danificadas, nem todos os vândalos puderam ser identificados. Então, talvez aí o Fortaleza vai ter que dividir com os torcedores que de fato foram pegos em flagrante, quebrando as cadeiras. Esses, se foram detidos, se tiveram os seus nomes registrados, esses podem ser cobrados sim na justiça, tanto pela prefeitura quanto pelo Fortaleza. Se o Fortaleza se sente lesado em ter que pagar esse prejuízo, o Fortaleza então que coloque esses torcedores na justiça para que os torcedores, na pior das hipóteses, ressarçam o clube. Mas num primeiro momento eu não vejo outra saída que não seja o Fortaleza pagar esses prejuízos. Num passado recente, em Clássico Rei, já aconteceu das equipes acabarem empurrando com a barriga, não pagando ou pagando uma parte, ou às vezes fazendo um jogo de oba-oba e não, vou pagar aqui uma parte para poder acabar com o falatório. Mas acho que é o momento de se cobrar. O PV não pode pagar por essas frustrações ou por essas revoltas. Então, a legislação não pode deixar mais brecha. Acho que o Fortaleza, eu entendo o discurso da diretoria do Fortaleza, acho que tem uma certa lógica, mas ele está errado. O Fortaleza, nesse momento, arque aí com parte dos prejuízos e cobre dos torcedores, que ele acha que foram responsáveis também, que ressarce o clube, ou que a prefeitura vá em cima diretamente desses torcedores, mas esse prejuízo tem que ser dividido. Ele não pode ficar para o meu bolso, para o seu bolso, que paga imposto. Eu não pago imposto para repor cadeira em estádio quebrada por gente que não merecia estar nem na arquibancada, né?